Olá, boa noite. Já estamos aqui conectados, aguardando as pessoas entrarem também. Boa noite, Joel. Uma coisa boa você aqui. Valéria, quanto tempo? Álida, diretamente do Rio Grande do Norte, aqui, coisa boa, Álida. Ana Thaís, beijo, minha querida. Muito bom sua presença aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço demais a presença de vocês e estarem acompanhando esse momento. Coisa boa, coisa boa. Antes de iniciarmos novamente os testes, que eu dependo da ajuda de vocês, né? Vídeo e áudio, tudo ok? Conseguem me ver e ouvir tranquilamente? Renata, beijão, minha querida. Josiane, meu amor, coisa linda aqui. Beijos para você, sempre muito bom ter aqui sua presença. Aguardando aqui Carol entrar agora. Carol já entrou. Vamos convidar aqui Carol. Isso. Simone, coisa boa, Simone. Saudades também, Nath. Satisfação enorme ter você aqui. Olá! Olá, Carol. Coisa boa você aqui. Delícia estar aqui hoje. Oh, imagina, a satisfação é toda minha, prazer enorme aqui, Eu que agradeço. fazendo a recepção do pessoal ainda, Hum, que está entrando, chegando, mas a convidada ilustre hoje é você, tá? a todos nós. Isso é verdade. Olha o Todos social nós. falando, olha o social falando, todos nós. Não existe melhor, né? Não. Jonatas, que coisa boa, Jonatas. Seja bem-vindo aqui, recebendo o pessoal. E aí, Carol, só pedir uns 2 minutinhos para o pessoal ir entrando, tá ok? Aham. Para podermos Ótimo. começar a nossa, Nossa, definitivamente, a nossa live, a nossa conversa, o nosso bate-papo. nosso bate-papo. Isso. Inclusive, Carol, algumas pessoas até já fizeram algumas perguntas. E tem algumas na realidade, mas tem uma em específico, que aí eu vou deixar para o final. Caso eu esqueça, você fala, daquela pergunta que o pessoal fez, A tá? Porque a cereja do bolo. pergunta, a cereja do bolo. Isso mesmo, Carol. Combinado. Cláudia que entrou. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Coisa boa você aqui. Cássia também, Cássia aqui chegando. Essa live eu acho que vai ficar na história, tá, Carol? Só gente bonita chegando, só gente legal, só gente do bem, tá de boa. Delícia, delícia. Mas para gente que está nesse caminho, né, de evolução, de autoconhecimento, é interessante como a gente vai ficando mais bonito ao longo do tempo. Isso é A cada verdade. cada passo que a gente vai dando, a nossa essência ela vai ficando mais brilhante e a gente vai ficando mais bonito. Isso é verdade. Porque o que Não é nós só temos de cosmético, melhor é a essência, né? De mais né? belo, de mais bonito, de mais importante, interessante. Então É não tem isso. como ser diferente, né? Tem como ser feio, né? De jeito nenhum. Ah, chegando aqui, Viviane, Aurelina, coisa boa. Ana Rebeca, Rebeca, minha querida, coisa boa ter você aqui. Renan Dantas. Muito bom ter essa galera toda aqui junto conosco. Mas vamos dar início, né, Carol? Que aí, obviamente, agradecendo a quem já está aqui conosco e sem mais delongas, porque é muito assunto para pouco tempo, né? Ai, é verdade. Isso eu concordo com você. Essa uma Bom, hora, ó, boa. boa. Bom, pessoal, mais uma vez agradeço a presença de todos vocês aqui. É uma satisfação imensa
contar com a presença de todos, né? Hoje é a nossa live fazendo parte desse projeto que para mim tem um significado muito, muito especial, a vida convida, e já que ela nos convida, temos que participar dela. Nesse projeto da Vida Convida, nós iniciamos falando dos instintos, porque faz parte da nossa vida, né? Como eu falei no início, a gente já chega nessa vida com um combo lindo e maravilhoso, com três instintos, né? O sexual, a autopreservação e o social. E hoje nós vamos fechar esse ciclo dos instintos, tá, gente? Mas não dessa jornada que temos aí pela frente, vem muita coisa boa. Só não vamos dar um spoiler agora, né, Carol? Mas vem coisa Mas, boa. é. Isso, isso. E hoje nós vamos falar a respeito do instinto social, né? Eu sou Aldo Caetano, sou terapeuta integrativo, trabalho com algumas abordagens como PNL, psicodrama, também sou coach. O Enneagrama é uma ferramenta, na realidade, é uma sabedoria que entrou na minha vida e veio para ficar. E eu também trabalho com constelação sistêmica, sou constelador familiar. E para o dia de hoje, eu fiz um convite e não tem noção o quanto eu fiquei feliz quando essa pessoinha aí aceitou o convite. Carol, né? Ana Carolina, mais carinhosamente, Carol. Carol, gosto, cara. Carol é uma. Sabe aqueles presentes que você recebe? E aí foi um dos presentes que eu recebi em um dos cursos que eu estava fazendo e eu conheci Carol, né? Que é essa pessoa antipática que vocês estão vendo, super fechada, sisuda. E como não gostar de Carol, né? E aí eu fiz o convite por várias situações, mas porque o principal é que nós estamos nesse ritmo de descoberta e de autoconhecimento. E aí nós vamos compartilhar aqui. E aí, Carol, boa noite, seja muito, muito bem-vinda. E eu deixo você fazer sua apresentação. Ah, bom, primeiro eu quero agradecer, Aldo, pelo seu convite. Para mim foi, além de ser muito carinhoso, é uma delícia estar aqui com você, bater papo com você e com todas essas pessoas lindas que a gente encontra no nosso caminho, né? Isso. Bom, eu sou a Ana Carolina, gosto muito que me chame de Carol, prefiro, porque parece mais pessoal. Também sou terapeuta integrativa, trabalho com constelação sistêmica, com enneagrama e mais uma série de ferramentas, mas o meu foco principal dentro do meu propósito é o trabalho com sistemas, né? Sistemas familiares. Não podia fugir do social, tinha que estar integrado no propósito, né? Então, são movimentos do sistema, e aí entra tudo que vier dentro do sistema, como enneagrama, PNL, hipnose, todas as ferramentas que caem muito bem. E estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para poder falar um pouquinho de como que é as delícias e as não tanto delícias de ser um social. Que faz parte, né? A gente pega o combo. Tá no combo. Tá no combo, não tem como dividir, não. E, Não. Carol, eu falo aqui de Recife, Pernambuco. Você fala de onde? Eu falo de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. É longe, tá um frio aqui. Gente, vocês não têm noção o que é esse clima lá de Mogi, não. Mas, enfim, eu não vou falar para não causar constrangimento nem inveja, tá, Pra Carol? não ter Aqui burburinho. não tá tão frio, não. Aqui tá quente. Frio. Ah, que coisa boa. Isso é uma das vantagens, né, que nós estamos tendo nesse momento de estar trabalhando com essa questão da tecnologia. Ver que encontro maravilhoso, onde isso presencialmente seria um tanto quanto difícil, mas que bom que isso nos possibilita, É. não é Isso é verdade? interessante dentro da quarentena, esse processo que se estabeleceu, né? Da gente poder conectar partes do mundo diferentes em propósitos assim, similares e unidos, né? Sim, Em prol de alguma coisa e assim tão rápido e de uma forma tão assim dinâmica, né? Como a dinâmica, internet. isso é verdade. Entrando aqui também, Sara, Edja, coisa boa, o pessoal chegando aqui. Bom, Carol, você e as pessoas que estão aqui acompanhando, né? E aí, no instinto social,
né? Que é esse bloquinho, e tem um significado a cor, depois nós vamos falar a respeito disso. Uhum. E aí, no instinto social, o que é um instinto social, né? No sexual, significa que eu, quando eu tenho o meu sexual dominante, eu vejo no outro a minha possibilidade de sobrevivência. Eu me vinculo ao outro, eu me entrego ao outro. Eu preciso do outro para sobreviver. Quando nós vamos para o autopreservação, que é o meu dominante, o a autopreservação dominante, ele vê nos recursos e não nas pessoas a possibilidade de sobrevivência dele. Então, eu vejo no meu trabalho a possibilidade de sobrevivência, numa casa, eu vejo no armário cheio, né? Eu vejo nesses recursos tudo aquilo que eu preciso para sobreviver. Quando eu tenho isso suprido, eu dou uma tranquilizada. E o social, ele não olha diretamente para os recursos, olha para a pessoa, mas não é a pessoa, são as pessoas, é o coletivo. Eu preciso fazer parte do grupo, eu preciso estar presente. E não estar presente para o social de uma forma figurativa. Eu preciso estar presente de uma forma simbólica. Não, eu preciso estar presente de uma forma muito atuante, participativa. Representativa. Isso, Carol, muito boa palavra. Representativa. Eu não quero estar lá no volume, sendo apenas mais um. Eu quero estar lá e quando aquele momento passar, eu seja lembrado também. Não é só o momento, mas eu tenho que ser lembrado nesse processo. E quando nós falamos do social, é é muito comum, né? Quem é o social? O social é aquele que está em todos os grupos, que quer fazer parte, que quer estar junto. É aquela pessoa que no final de semana tem 4 encontros marcados de grupo de amigos, ele vai querer ir para os 4. E eu conheço todas essas pessoas. E como é que eu vou ter a capacidade de ver a foto dessas pessoas e não estar na foto? Em hipótese nenhuma, eu preciso estar lá. Então, quando nós falamos do instinto social, é aquela pessoa que ela se vincula muito a grupos. Ela precisa fazer parte desses grupos. E aí, tem 10 confraternizações, ela vai querer participar das 10. Isso, normalmente, é o que nós falamos do instinto social em um processo dominante e em um dado desequilíbrio. E aí, Carol, eu gostaria de ouvir de você, né, que é um instinto social dominante, como é ouvir essa fala? Como é ouvir essas características? Como é que isso ressoa em você? Um minutinho só, Carol. O pessoal está falando que está travando. Não sei se está travando para vocês ou Não, deve ser algum probleminha local. Tá tranquilo, Carol? para mim eu tô te ouvindo normal. Aqui Por também tá enquanto, normal. Só vejam aí, pessoal, por favor, tá? né? Alguma pessoa ou outra, mas vamos continuar, tá? Mas sinalizem, por favor. E aí, Carol, como é isso para você? Ai, olha, ressoa, mais ou menos ressoa. Mais ou menos. Como é que é ressoar mais ou menos? Isso é interessante, porque assim, para muitas pessoas, esse social, que eu brinco, é o social pipoca, aquele social que está no trio elétrico, esse social que está ali com vários churrasquinhos de fim de semana. Para mim, funciona um pouco diferente. E é interessante trazer, né, essa visão um pouco diferente, para que a gente possa não colocar os instintos nas caixinhas e isso causa para a gente, quando a gente está nesse processo de descobrimento, de autoconhecimento, algumas confusões, assim, será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Então, dentro do social que eu vivo, no meu dia a dia, que eu fui me descobrindo, uma das maiores dificuldades que eu tive também foi em perceber, eu falei, gente, eu não gosto de churrasquinho. Eu não gosto, eu não sou aquela pessoa que você vai me convidar no final de semana e eu vou.
Porque, assim, posso ir, mas não é uma coisa que, assim, é necessário para mim. E se eu ver fotos nesses registros, eu não vou fazer tanta questão, porque, assim, não é uma coisa que me chama. Agora, uma coisa que eu amo fazer e que é importante para mim, por exemplo, curso, adoro curso. Então, cursos, palestras, coisas de autoconhecimento, marcos importantes nesse sentido, que são importantes, né, dentro do que eu levo como propósito, assim, porque o social ele traz muito uma causa, né? A causa é importante nesses momentos, né? Então, pelo menos para mim, quando ressoa na causa de autotransformação, de vamos melhorar o planeta, ou coisas desse tipo, para mim é meio dolorido, assim, essa questão, né, de não estar na foto, não estar no, né? Então, eu tô nesse momento do tempo, nessa aprendizagem, tem sido importantíssimo para mim descobrir qual é a dor do social nesse momento e, assim, como é importante o nível de consciência, como é importante você se trabalhar, como é importante você conhecer e como é importante você também olhar os outros pontos de vista. De repente, olhar aquele social que está ali presente em todos os eventos, né, da família ou dos amigos. É interessante observar esse comportamento. E também observar o meu, porque ele está muito ligado ao meu tipo, né? Ao meu Sim. eneatipo 2, que é muito ajudar, o servir. Então, se você me convidar para fazer qualquer coisa no sentido de, vamos fazer uma mudança, eu tô ali. É uma coisa para mim Vamos muito. fazer um mutirão para ajudar alguém. Vamos, eu tô lá, eu vou estar lá, com máscara, com álcool gel, mas eu vou estar lá. Ou sem, né? Porque a autopreservação também aqui, né? Precisa de ajuda, precisa de apoio. Preciso de ajuda. Carol, é muito bom ouvir essa sua fala, porque desde que começamos aqui, tem que fazer essa pausa, né? Raíssa Trindade colocou aqui, Carol linda, não pode. Mas eu também recebi um elogio aqui, oi lindo, Gabi, oi Gabi, então estamos Elogio para quites. todo mundo, é. É, pois então, eu tive uma dificuldade realmente não vou dizer de me aceitar, mas de me ver no autopreservação, porque era muito fechada essa caixinha, né? É do tipo assim, você é autopreservação, então você é aquele que vive constantemente no médico, é aquele que só faz comida saudável, que cuida da saúde da atividade física o tempo todo, e é aquele famoso mão de vaca, né? Você economiza tudo. Eu não me via desse jeito, né? Fazer exames de rotina anual, não faço. Então, como é que é isso? Mas eu entendi, na prática, que existem as nuances. Imagina dizer que eu sou um social dominante e não gosto de churrasquinho. Essas festinhas o tempo todo, não gosto. Então, você não é social, porque as pessoas têm o hábito, nós temos o hábito de ir muito na polaridade, né? Você é social dominante e gosta de todo mundo, vai estar com todo mundo o tempo todo, e não é bem assim. É o que você falou. Eu preciso saber o que me motiva. Qual é o meu motivador dentro do autopreservação? Ser provedor. Então, de ser provedor, de não faltar os meus mantimentos, de estar as contas em dias, então eu fico tranquilo. Mas eu posso gastar até um pouco mais diante daquilo que eu quero, então não tem problema. Então é muito Sim. bom você estar colocando essa situação, Carol. É. E assim, dentro do social na quarentena, foi interessante observar esses movimentos. Porque, assim, muitas vezes eu poderia ter me exposto de outras formas nas redes. Mas, de repente, eu comecei a observar qual seria o meu objetivo e onde eu seria mais útil naquele momento. E, de repente, eu me vi indo para a rua, recolhendo alimentos, levando para as pessoas que precisavam, observando, fazendo mutirão, passa e pega, passa e leva. Porque isso, para mim, realmente faz a diferença nesse momento do tempo, quando eu me solidarizo. Como eu já falei, assim, para mim, os excluídos têm um brilho especial, né? Então,
É meu isso, de ir atrás. Quando eu trabalhava em escola, eu trabalhei muitos anos com educação infantil, muitos anos com crianças, e dentro desse ambiente, onde as crianças estão aprendendo a conviver, a se virar no mundo, né, com menos dependência dos pais, onde eles têm que falar, professora, não tá legal, professora. E aí você observa aquele comportamento daquela criança que é mais introspectiva, que fica mais quietinha, daquela que só arruma confusão, daquela que a confusão está acontecendo, ela está apanhando e ela está quieta ali. Então, isso para mim tinha uma visão especial e ainda tem. E eu tenho essa questão dos excluídos, isso para mim é uma dor muito forte. Então, eu sempre pensei da seguinte maneira: como eu não gosto que façam para mim, eu facilito o caminho de quem está nesse processo. Então, isso era muito forte para mim, e ainda é. Então, eu sempre estava atrás dessas criancinhas, eu sempre estou atrás desses adultos, eu sempre estou ali disponível, né? Ao longo do tempo, eu fui aprendendo como que funciona essa disponibilidade, porque o social, ele tem uma questão muito forte que é assim, tá precisando de mim, eu vou estar lá, vai dar certo. E a gente tem esse impulso assim de vamos fazer, vamos acontecer. Como algumas pessoas têm para festa, vamos fazer uma festa? Vamos. É aquele que organiza a lista, que organiza a lista de comida, a lista de pessoas, a lista de. Ele conecta, ele faz uma chamada, ele manda. Então, e para mim, essa questão de organizar esses eventos, né, que possam ajudar as pessoas que de alguma forma não são favorecidas, isso para mim é muito forte, né? E é uma das coisas do social que não é uma pessoalmente dizendo, não é muito bacana, porque a gente se perde nisso. Eu largo a minha necessidade para atender a dos outros. E Hum, isso é uma dor do social muito forte. Então, a gente meio que se abandona para poder ver o que o outro tá, o que a minha família precisa, o que o outro precisa, o que no meu trabalho precisa. Então, isso é nossa, é como se a gente tivesse que ficar checando isso muitas vezes para poder estar no lugar, porque a gente vai rapidinho. É coisa que quando você vê já fez. já fez. E Você é trouxe uma coisa bem interessante, Carol. Desculpa te cortar, mas era justamente essa pergunta que eu ia fazer. O social, quem é o social dominante, quem tem um social dominante, ele sente isso, a dor de se abandonar, porque os outros são mais importantes, atender o outro, dar conta da demanda do outro, isso é mais importante, ou é mais fácil de fazer? Como que é isso? bom. Eu vou falar, cada um tem o seu caminho. Eu vou Sim. falar para mim, dentro do meu caminho de autoconhecimento, isso foi sendo modificado ao longo do tempo, de acordo com o nível de consciência que eu fui adquirindo. Porque no início, para mim, o autoabandono não existia. Simplesmente o outro existia. Mas eu não percebia que eu me abandonava. Então, isso Uhum. para mim era Ou muito. seja, o autoabandono existia, mas você não via. Não, Hum. como, sei lá, como você sair na rua de repente e o dia tá nublado, você passou o dia inteiro com o dia nublado e não percebeu que ele estava nublado. E aí o próximo dia acontece, tá tudo bem. Ao longo do tempo, eu fui percebendo também que isso é uma característica do dois, né? De ir para o outro. Então, no social, isso é potencializado muito mais. Então, se perder no outro era um processo muito fácil para mim, de não perceber o quanto eu me abandonava. Ao longo do caminho, fazendo muitos processos, eu fui percebendo que eu estava deixada de lado durante toda essa existência, em várias formas, né? E aí eu comecei a cuidar de mim. Mas ainda é um processo que eu vejo que, assim, é degrau por degrau, em processos como esse da quarentena, foi um momento de muito autoconhecimento, onde eu olhei muito para as minhas necessidades, no sentido de objetivos, de propósito de vida, e foi interessante exercitar essa polaridade até de
ir para o outro e voltar para mim, ir para o Uhum. outro e voltar para mim. Mas eu acredito que seja por causa desses trabalhos de autoconhecimento e nível de consciência. Porque sem você ter esse feedback para você mesmo, você não enxerga. É como um processo de uma pessoa em depressão. Muitas vezes ela está em depressão, ela está vivendo aquele processo todos os dias, mas ela não sabe que aquilo é uma depressão. Então, Ótimo exemplo. esse E, processo de e, abandono do social é muito assim. Você não percebe. e você vai tanto para o outro que já era, né? Já Já era. foi. Na verdade, se eu não tiver muito claro para mim o que eu quero, né? E às vezes até com essa clareza, se você gosta muito, que nem no caso do dois, gostou muito da pessoa, é, é uma naturalidade, é mais do que natural. Você perceber e proporcionar, né, aquele caminho para que você se dissolva. É muito interessante esse processo. Uhum. E é uma dissolução mesmo. Sim. Carol, aproveitando aqui, já surgiu uma pergunta. A Luísa colocou aqui. O social dominante pode ser comparado à Felícia, do Tiny Toon? Essa eu deixo com você, Carol. Bom, vou te contar o meu processo. Eu até estava brincando com o Aldo esses dias, que é assim, ao contrário de muito social que está surtando, porque quer ficar pegando, quer ficar colocando a mão, tá precisando abraçar, tá precisando beijar, eu tô num momento diferente em que eu não tô com nenhuma necessidade dessa nesse momento. E eu não tô ignorando ela, tá? É porque o momento que eu tô vivendo mesmo é de autoconhecimento e trazer essa questão do quanto o social pode invadir a vida do outro sem ter más intenções, mas sem Sim, perceber também o que está fazendo. Então, eu estou nesse processo. Mas eu já vi muito social feliz, sim, porque é muito forte, né, pro social essa questão do vamos. Não é vou, é vamos. Então, muitas vezes, eu gosto de dar esse exemplo. Se você me convidar para fazer uma mudança na sua casa, na sua empresa, no seu espaço terapêutico, eu vou. Eu vou com tanta alegria e com tanta felicidade, porque eu vou te ajudar, que se você tiver um sócio, uma sócia, ou você mesmo se incomodar com essa questão de eu começar a empacotar as coisas do meu jeito e tal, isso vai causar um atrito. E isso para o social é como se ele estivesse ajudando. É muito, muita felicidade. E aí vem muito essa felícia mesmo. Ela fica muito feliz de estar ajudando, de estar participando, de estar podendo fazer algo pelo outro. Então, isso é uhum. forte. É forte. É Mas forte. existe social felícia, sim. Estão perguntando aqui quem é Felícia, né? Felícia é uma menininha, né? Que ela não pode ver um bichinho, que ela já agarra o bichinho e ela diz assim: Eu vou te amar, você vai ficar comigo, você vai ser eternamente meu. E ela quer juntar todos os animais dentro de casa porque eles precisam muito delas, mas os animais estão É, tudo loucos, sim, fugindo dela. Só ouvir a voz, todos eles se escondem. é. E Agora pensa, aí, oi, fala, pode pode falar, falar. Carol. E agora pensa essa Felícia se dando conta do quanto ela se abandona para ficar tentando unir esses bichinhos que não estão nem aí pro barulho. Isso, nem aí mesmo, né? Você falou uma coisa que E foi tá tudo bem. interessante. Tá tudo bem. Você falou uma coisa que é interessante, né? Você disse assim: eu chego e já vou ajudando. O social dominante tem essa característica, Carol. Ele nem precisa ouvir o pedido de ajuda, mas ele já acha que ele precisa, ele tem que ajudar. Então ele já olha e diz assim: do tipo, eu tô aqui, olho para o lado e volto. E Carol fica, eita, eu acho que ele quer água. Eu já vou querer buscar, sem nem eu falar. O social ele tem realmente essa questão do se sentir útil, de estar ajudando sempre, disponibilidade sempre. Aí vai depender um pouco, porque assim, que nem eu falo para você, uma coisa que eu entro muito em conflito é o social e o dois, né? Uhum, Porque o dois tem essa questão do querer ajudar, do querer estar ali. O social, dependendo do foco, do propósito dele,
ele vai focar em outras coisas, ele vai focar em proporcionar outros confortos, né? Ao invés desses. Mas para mim, dentro do processo do social e do dois, vem muito isso. É olhar para você e falar, eu acho que ele precisa de água. Ir lá buscar a água. E é uma coisa que o corpo ele é sequestrado, né? Ele vai, ele não pergunta, ele vai. E aí vem uma dor social também, que é um processo de dor realmente que ele se expõe demais. Então, o social se expõe muito nesse sentido. Ele E levanta a bandeira mesmo. já era, e assim, ele não se dá conta que ele está fazendo isso. Só que quando o negócio vira para o lado dele, ele fala, eita, né? Então, isso é uma dor muito forte, pelo menos para mim, essa questão do social e do dois sequestrado, que ele vai e faz, quando viu, já fez, e quando você viu que já fez, vem aquela coisa, cara, e não vinha na intenção, né? Mas Uhum. já foi, já De era. acabar atropelando, porque você é sequestrado muito mais, o corpo vai, Vai, impulsionadamente ele vai. vai. E assim, é uma coisa de ver a necessidade do outro. Então, se tava lá a criancinha chorando, eu não vou perguntar, eu vou. Depois que eu falo, isso funciona bem com criança, né? Até porque eles precisam de cuidado. Com adulto não funciona assim. Então, um dos processos que eu fui aprendendo, né, para curar essa parte do social da Felícia, e ainda eu confesso que tenho muito para curar, porque cada vez que eu descubro que eu tenho uma coisa, eu tenho mais coisa para curar. Faz Eternos parte. buscadores, como aí, se escreveu aí, tá tudo certo. Então a gente acaba querendo ajudar. E no adulto, esse processo ainda tem que ter um cuidado muito maior, porque a capacidade que o adulto tem de fazer por ele tem que ser muito levada em conta, né? Então, quando eu deixo de fazer, e eu percebi essa força nisso, quando eu deixo de fazer pelo outro, eu permito que ele tenha força para fazer o que ele é, né? Então, isso para mim foi muito forte, mas dentro dos processos do social de antigamente, eu devo te confessar que isso para mim era muito difícil, né? Eu só fui aprender depois com os outros processos que eu fui aprendendo a lidar, as ferramentas que eu fui aprendendo, e eu fui vendo quanto o espaço do outro é precioso. E ainda assim, Isso. nesse movimento de vamos fazer acontecer, eu não vejo assim, é como se tudo estivesse igual. E aí, num processo, por exemplo, no mutirão da caridade, no mutirão onde todo mundo quer fazer uma coisa acontecer, um social, ele é bem-vindo nesse sentido, porque ele Sim. vai. Mas num processo de hierarquia, o social tem que respirar, porque isso é muito natural acontecer. E é sem querer que a gente vai. Vamos fazer acontecer? Vamos, Vai. pra já. É. E vai. E Quando vai. viu, já foi. Já foi. É, teve aqui alguém colocou, né? A Tá colocou assim: eu gosto muito de ajudar o outro, me sinto bem. É como um carro que precisa de combustível. E isso é muito fala de um social dominante. É, Como é que eu estou aqui e eu não ajudo ninguém? Eu não sou necessário para essas, e é sempre no plural, né, Carol? Para ajudar sempre. essas pessoas, né? Então, é bem isso mesmo. Eu tenho essa necessidade, eu me dou, eu esqueço de mim. É do tipo assim, se for um carro, ele vai tirar o combustível do carro dele e vai E colocar vai. no carro do outro. É assim, Exato. Carol. É assim. É assim que funciona. Lembrando mais uma vez dos níveis de consciência que a gente tem que, né, trazer, Isso. mas assim, quanto mais a gente vai se conhecendo, esse processo vai saindo do automático. Você começa a perceber, né, o que você Eu está já fazendo. olho, né? Eu já Mas paro e penso. você já olha, pensa, não é um comportamento natural, que nem eu falo assim, eu vou perdendo a naturalidade até aprender a agir de um novo lugar. Mas é interessante que, assim, realmente é um combustível. Quanto mais eu vejo que o negócio está indo bem, que está dando certo, que está legal, mais eu vou desaparecendo. Uhum. E se ouvir assim, né? Que bom que você está aqui. Nossa, como você.
Isso daí, então, não tem. Aí é que dobra a vontade de fazer, É, potencializa, multiplica, eleva a enésima potência, né, Carol? é, sim. E aí, o contrário também é verdadeiro, mas é uma aprendizagem dilacerante. Eu tô nessa aprendizagem e assim, para mim, acho que foi a dor mais dilacerante que eu já senti na vida nesse sentido. Eu ainda brinco assim, às vezes conversando aqui em casa, eu falo, gente, quando minha mãe faleceu, eu entrei num processo que eu falei, cara, não existe dor maior no mundo, não existe, né? Perdi mãe, perdi pai, falei, agora pode acontecer o que for. Quando eu entrei nesses aspectos de sofrimento mesmo, do social de verdade e do autopreservação reprimido, que também é um exercício para mim muito dolorido, falei, gente, como é que pode isso? Parece que a alma da gente ela fica em estilhaço. E é isso que você está falando do quando vem um feedback legal, nossa, que demais, bacana, valeu a pena. Quando não vem, é uma dor assim que eu jamais senti uma dor dessa parecida. E eu nunca imaginei que existisse esse tipo de dor. Então, é um processo assim muito, muito cuidadoso mesmo. Então, quando Sim. vai ensinar alguém sobre instinto, quando vai falar com alguém sobre instinto, num espaço de bastante compaixão, de amor, isso é uma dor dilacerante quando a gente se dá conta. E é Uhum. insuportável viver nisso. É muito, muito, muito cruel assim essa emoção que vem. E é preciso olhar para essa dor com carinho, com compaixão, com acolhimento, para que a gente consiga elevar e sair desse local, né, Carol? Porque senão não sai. Uhum. Teve uma pessoa que colocou aqui uma questão que eu achei bem interessante. Ela colocou assim: mas será que nós não nos comportamos assim porque nós fomos educados a ser gentil, a cuidar dos outros? E aí eu vou falar uma observação minha e Carol, por favor, fique à vontade para complementar. Se nós fazemos isso porque fomos educados, surge uma obrigação. Por exemplo, eu, Aldo, fazer algo por obrigação, como o meu autopreservação é alto, para mim é difícil. E eu já penso, eu só posso ajudar o outro se eu estiver bem. Então, eu primeiro vou lá, me organizo e vou ajudar o outro. Para o social, não tem isso. Ele tira dele, ele fica sem. E aquilo não é para que a minha mãe veja que eu fiz, não tem nada a ver com a minha mãe, com quem me educou, tem a ver comigo. Eu sinto essa necessidade, eu preciso fazer isso daí. Então a educação vem, reforça, obviamente, mas o social ele não faz isso por obrigação, é praticamente a necessidade dele fazer. É, E aí eu queria falou ouvir, Carol. Falou tudo, é uma necessidade. E é interessante a gente ver esse aspecto no seguinte: a educação, principalmente que eu trabalho com crianças, a educação ela tem um forte impacto na criança. Principalmente se a gente for falar de tipos, né, de energia dos tipos, mas quanto a instinto, se houver uma dominação muito severa por parte de pai, de mãe, de ancestralidade, enfim, isso existe uma repressão, sim. Então, se eu tenho um sexual muito alto, e eu tenho, porque quando o meu social ele entra em desespero, ele engole o sexual que está no meio, então ele aumenta bastante. Então, quando tem uma repressão muito forte, a tendência que a gente tem é ficar ali o tempo todo naquilo que você falou, condicionando. É uma coisa assim que você vai. Só que quando vem no social, ela é uma força tão grande que parece que até porque é instinto, né? Ele vem incontrolável. Então, quando eu tô naquele momento de instinto mesmo, não segura, não segura, até porque é social, né? Pum, vai. Igual E sexual. o social é para o outro, é para fora, é para todos, né? Eu me lembro uns anos atrás, e isso ficou muito forte mesmo. Acho que era uns 8, 9 anos atrás. Eu morava num sobrado e de frente, assim, era uma noite fria, fria, fria. E antes de dormir, eu fui fechar a cortina da janela e tinha um moço do outro lado, deitado no chão, no frio. Eu olhei para minha cama, olhei para aqueles 3 cobertores que eu ia dormir e falei, cara, não vai rolar. Não vou poder, não vou conseguir fazer isso.
como que eu vou dormir assim? Então, além de levar o cobertor, levar um travesseiro, levei comida. E assim, eu não ia conseguir dormir. E ainda à noite eu levantava para olhar se ele estava com o cobertor. Era uma coisa assim, muito forte, né? E assim, eu não necessariamente não precisaria ter feito, né? Hum, Ok, é livre-arbítrio de cada um, necessidade de cada um, enfim. Mas não, aquilo foi muito forte para mim. Isso acontece muitas vezes no dia a dia. Isso acontece, e aí, que nem eu falo novamente, vem nos excluídos, vem naquele que não tem cobertor, vem naquele que não tem comida, vem naquele que tá jogadinho no canto que ninguém quer saber dele. Então, ou que não consegue interagir com os demais do grupo, também tem isso. hum, Então, meu foco vai muito nesses. E às vezes eu sim. me vejo assim, como se fosse uma mandala, e eu tivesse vários braços, assim, né? Então, como um social, eu vou. Bom, aonde eu vou primeiro? Esse aqui, daqui a pouco aquele também. Entendeu? E assim é muito forte esse E processo. vira polvo porque quer atender todos, não quer deixar ninguém de fora, né, Carol? É, é muito, muito, muito forte isso. Muito forte Muito. mesmo. Uma pergunta, Carol, aqui que surgiu. é, de todos os instintos, você acredita que o social é o que tem mais empatia? Não, de forma alguma. Eu acho Não? que é possível ter empatia em todos os instintos. É que o social, ele vai muito para fora. E ele não tem como esconder essa questão, sabe, do ser mais trazer a positividade, do trazendo. Ele se expõe, se ele precisar pegar no microfone, ele pega, se ele precisar ir para o holofote, ele vai. Então, ele traz a energia, a ideia de um grupo, Uhum. mas ele não necessariamente conhece social, que não é nada empático. Ótimo colocar isso daí, porque assim, é para o outro, para os É, outros, né? Muito para é. os outros. E Dependendo aí, da imagem que o social sim, traz, do valor, do propósito, da missão, né? Se ele estiver desconectado de tudo isso, a imagem que ele traz muitas vezes não é nada de engajamento, nada de empatia, e ele vai refletir aquilo que mais transborda para ele. Então, não é do social. Autopreservação empática, você, sim, total, né? Então, isso não tem muito a ver com o instinto, mas tem com a ótimo. capacidade da pessoa perceber que tem necessidades e que o outro também pode ter como ela, Sim. né? É claro que no social potencializa porque é aquela Uhum. autoexposição. Então, na Sim. linha de tiro, o social está lá. E isso também é uma coisa que é uma bênção e não é social. Tem um título nos subtítulos lá que eles falam do Marte. É horrível isso. Mas muitas vezes a É gente o se meu coloca, sacrifício em nome de todos, né, Carol? mas muitas vezes a gente se coloca numa situação de total desconforto, de total foge até a palavra, mas enfim. É um desconforto mesmo que a gente se coloca em Sim. prol de uma causa, de algo que eu acho muito importante. E se, para mim, incomodou. E se eu gostar, então, piorou, lascou. Então, o vigiar e orar funciona o tempo inteiro e ainda às vezes eu escorrego na banana. Pois então, você falou de uma coisa que me representa muito aqui, a questão da cor, tá, Carol? Aham, O amarelo que eu escolhi aqui nos cubos, né? O vermelho para o sexual, que é o intenso, aquela energia pegada. O verde cada. é equilíbrio, a serenidade, tranquilidade. O amarelo representa justamente isso, né? O sol que traz alegria, que traz vida. E Olha dos lá, instintos, ó a olá, parede tem da pessoa. Ó, amarelo. a Ó, parede da pessoa. E eu nem nada, sabia isso que você vai contar, hein? Eu nem sabia. que bom, melhor ainda. Dos instintos, o instinto social, ele é tido como um instinto mais positivo, mais alegre. É o tempo todo, parece que vive nesse entusiasmo, nessa alegria, nessa vibração, um positivismo. E isso é o que a gente fala a respeito dos instintos. Eu queria saber de você, como, como um social dominante.
isso realmente bate com você, Carol? Bate. Bate até a página 2. Daí a gente tem que ter cuidado também. Sim. Para mim funciona. Eu tenho um otimismo. E assim, o dia que eu não tiver otimista, é porque a situação tá muito feia mesmo. E aí é nesse momento que eu tenho que tomar cuidado, principalmente comigo, porque é uma coisa que está muito além do que eu esperava. Então eu tenho um otimismo muito forte, isso do social para mim é muito grande, e é um otimismo que não é só para mim, é para todo mundo. Então, dentro da minha família, o otimismo, ele tá em mim. Aí eu quero levar um, eu quero levar outro, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo. Dentro de um grupo. Quando eu tô na bad, aí ninguém acredita. Eu falo, é porque tá feio mesmo, hora de se cuidar. Na verdade, a Uhum. hora de se cuidar é antes que chega isso, agora eu já sei, né? Então, antes que vai chegando isso, eu piso no freio, eu tomo um cuidado comigo mesma, mas esse otimismo vem, essa felicidade vem mesmo. E a questão da gratidão, para mim, no meu caso, que também é um tiro no pé, porque assim, quando eu sinto gratidão, eu sinto muita gratidão, principalmente por pessoas que eu vou encontrando ao longo do caminho. Aí eu quero fazer tudo para aquela pessoa, porque é muito importante retribuir gratidão. Trabalhar como social, ele potencializa muitas coisas. Sim. Então, assim, a gratidão traz a felicidade, traz uma série de coisas. E por que que eu disse até a página 2? Porque, como representante do time do tipo 2 e social, isso traz muito assim, o quanto eu estou feliz de verdade e o Hum. quanto eu não estou. E eu estou fazendo aquilo porque eu tenho que manter aquela energia, aquela vibe, né? Mas eu aprendi ao longo desses tempos é que se eu não estiver feliz, a minha cara vai estar fechada. E tudo bem tá assim, né? Que faz parte. Tem é, dias e dias. então equilibrar esse otimismo para mim tem sido muito importante, né? Tem sido um aprendizado. E muitas vezes aí, assim, algumas pessoas, então ela tá infeliz? Não. Eu só estou me preservando. E aí é onde eu falo que eu estou fazendo as pazes com muito amor com o meu autopreservação, né? Porque um social sem autopreservação pensa. Nossa, É não aquela pode. casa aquela como que fala? Aquela ai, nossa, fugiu o nome. Não é aquela pousada da avó, sabe? De Hum. portas abertas. Qualquer um entra, qualquer um sai, tá tudo certo, tá tudo bem. Ah, sumiu não sei o que. Ah, beleza, a gente vai conseguir outro. E aí por aí vai. É, você falando, Carol, me veio aqui Ai, uma questão. hum. Ó, as fãs aí já chegando. Ah, Thaís lindona. Amo É, demais. você falando uma coisa que é bem interessante, tá, Carol? O, o instinto social, ele tem uma pegada muito forte nessa questão da integração e da exclusão. Quando o social está atuando, o que ele mais quer é integrar. Não se integrar, mas integrar-se e integrar as pessoas, de sair buscando, de trazendo os excluídos. E isso deixa ele muito, muito feliz. É, Em contrapartida, o que acontece é que se existe uma exclusão, isso dá nele uma dor que é assim, é incalculável. Eu é. vou dar um exemplo e eu gostaria de pedir a você também para contribuir com o exemplo, mas é uma coisa que aconteceu com uma grande amiga minha que está aqui e ela tem um social dominante. E eu pedi permissão a ela para falar isso. E Uhum. aí ela ganhou neném. E ela estava lá na sala de parto, o filho nasceu, o pai pegou o filho, né, com aquela alegria, juntou-se ao médico, chamou a enfermeira para tirar uma selfie. Ixi, Ela Maria. estava lá deitada com um paninho e meio grogue, e ela olhou e o marido dela falou assim: Aldo, eu nem Nossa, consegui entender direito o que ela falou. Eu só olhei para ela e ela disse assim: e eu não vou sair na foto, não. Isso para um gente. social é mesmo que matar. Como É, que o meu filho está lá? Meu marido está lá e eu não vou estar nessa foto.
E aí falou que todo mundo veio, a enfermeira, para tirar foto com ela. Então, é essa Sei. dor da exclusão. Aí eu pergunto, Carol, isso bate assim mesmo? Olha, bate muito mais até. Ela tá aqui, Nádia, foi ela. Ela A disse, eu fui eu, fui eu. Tamo junto, Nádia. É assim mesmo. Na verdade, eu nunca, até a página 1, né? Eu nunca tinha Sim, experimentado uma dor dessa. Até porque eu acho que o social, para mim, o autopreservação eram tão confusos que eu não enxergava. Mas isso. esse ano aconteceu assim, vários episódios que eu acho que esse ano o universo falou assim: Carol, nós vamos te ensinar sobre instinto social e autopreservação. É claro que sexual no meio, que dá aquele né? Aquele boom. Isso. Mas aí, o que aconteceu no começo do ano? Eu estava num curso, que era um curso que eu queria muito, eu estava adorando estar lá. No momento, na hora do almoço, entrei no celular, tô eu lá zapeando Facebook. E eu voltei a trabalhar numa escola, né, que eu estava afastada. E de repente a escola postou uma foto assim com o time inteiro, né? Nossa família completa, Todos os professores, trabalhando, todos coordenadores, os professores. Eu olhei bem pra foto e falei, todos? Todos não, eu tô aqui! Como assim? Ao e mesmo ainda tempo, colocaram a família inteira. família inteira. Eu falei, como assim? Se eu tô aqui, então a família não tá inteira. E não ter sido percebida a ausência. Tanto que semanas depois eu ainda estava conversando com isso. E olha que não era uma coisa que assim, tipo, nossa, eu queria. Eu acho que provavelmente eu falaria que eu não ia, ou se não desse para ir, até porque eu já tinha um compromisso ali. Mas eu mal sabia que o universo me traria outra experiência muito pior. Porque assim, uma coisa é você estar num lugar e de repente você deveria estar ali, porque, né, faz parte da família. Sim. O duro é quando vem com pessoas que você gosta demais. Aí você Hum, não estar na foto ou não estar em algum lugar é muito pior. E isso mexe com a essência do social, que é muito terrível. Então, isso é um aprendizado. Agora eu consigo olhar para isso com amor, né? E isso é uma questão social, assim, que para mim bateu direto no estômago. É uma dor social que traz. E que é importante olhar para isso, né? E às vezes entrar nessa insignificância mesmo. É uma dor muito grande de identidade, mas é libertador. É sim. libertador. Porque aí você vê que não ser necessário é libertador. Esses dias eu estava vendo um vídeo do Padre Fábio que eu achei sensacional. É ser amado pela sua insignificância, né? Por mais que eu já tivesse esse trabalho e autotrabalho Sim. de ser insignificante, de mostrar o caminho para o outro e sair de cena. Isso acontece muito nos processos que a gente faz de constelação. Então você oferece e sai de cena. Mas na prática, sofrer a exclusão, a autoexclusão e ainda aprender sobre isso é dilacerante, mas é libertador. Você vê que você pode largar tudo. Sim. E o que voltar é seu, o que não voltar não é. E tá tudo bem. Uhum. E tá tudo Então, bem. esse aprendizado do tá tudo bem, para mim, tem sido uma chave que tá, nossa, me deixando assim leve. É. Carol, trazendo isso, deixa eu só ver se estamos nessa sintonia. Então, um pouquinho na foto, né? Ver a foto do grupo lá já não Da foi família, legal. não foi. Ler a mensagem de a família toda e você não está lá, isso doeu. E o mais doído é que tinham pessoas que faziam diferença na sua vida, que você tem um carinho muito grande, estavam lá e não notaram sua diferença. Essa dor tem como mensurar, Carol? Não tem. É imensurável. E assim, é muito, muito doído.
E é engraçado que, olhando de fora, quando eu saí, falei assim, não, peraí, Carolina, não acredito que você tá chateada por causa de um troço desse. E olhar para isso e você falar, gente, quanta dedicação, sabe? Aí entra no 2. E tá tudo Uhum. bem também. Vamos trazer compaixão para isso. Mas assim, gente, é muita dor, é imensurável. Não dá para descrever em palavras. E E de tudo que eu fora, fiz não foi vista, tudo que eu fiz não foi valorizado. Como é que esqueceram de mim, me deixaram de fora? Se colocassem assim, a família quase completa, faltou Carol, aí teria uma diferença, né, Carol? na verdade, como eu tô num processo um pouco diferente, para mim veio a autovalorização. Então veio Hum, assim, o quanto eu me autovalorizo, o quanto eu me priorizo, o quanto eu mereço isso, o quanto veio muito para mim como autoconhecimento, porque eu já estava nesse trabalho de reconhecimento que eu me perco, né, de mim, sim, de abandono. Então eu já estava certo. nesse aprendizado de abandono. E quando eu vi isso, nem veio essa questão. É claro que eu gostaria de estar na foto, na filmagem, etc, etc. Uhum. Mas para mim veio a sensação assim do autoabandono, quanto isso impacta em todas as relações da minha vida. Então, quanto eu me valorizo, porque até eu não tenho que buscar a valorização do outro, mas o quanto eu valorizo o meu trabalho, o quanto eu valorizo a minha dedicação, o quanto eu valorizo o meu compromisso e a minha responsabilidade com aquilo que eu estou fazendo, né? Porque muitas vezes, com meu autopreservação reprimido, eu tenho muito cuidado com as coisas. E às vezes eu chego até crítica demais comigo em prol disso, dessa. Sim. E aí entra autovalorização, auto-perdão, autocompaixão, o quanto eu me permito ser mais leve, né? E dividir isso. Mas com certeza, em outros tempos, isso que você está falando, para mim, seria muito comum, muito prático, como Ó, 2 social. ótimo, foi bom você colocar isso, porque hoje você fala de um lugar de maior Diferente. consciência e de evolução, né? Mas É. na época, o que foi que você fez, Carol? Na época eu não fiz nada, eu acolhi. Na verdade, Ótimo, eu acolhi porque eu estava nesse processo difícil de autovalorização, de certo. perceber o quanto o processo do social muitas vezes me leva a um lugar que eu não quero estar. Então eu já estava aí, eu respirei. Na primeira foto, na questão da primeira foto, que era um lugar Sim. assim que eu estava, mas não era a minha alma, mas eu estava lá, né? Eu tinha que estar lá. Aí eu até mandei para a coordenadora, então, né? Eu não retornei ainda, porque de verdade, assim, eu não sabia que era para voltar, né? Eu não recebia notificação. Alfinetada, né? Então isso para mim, mas ok, porque não era muito lugar que eu gostaria de estar naquele momento, porque eu estava onde eu queria. Mas quando veio logo a outra aprendizagem, da questão do estar com pessoas que, né, queria muito estar, aí veio uma dor profunda. E aí eu falei, isso está se repetindo, o que que isso quer me ensinar? O que que eu tenho que aprender com isso, né? Dentro do social, como que eu posso, né, melhorar isso em mim, porque isso não está me servindo. E aí é procurando psicoterapia, ajudantes de vários lugares apareceram. Eu falei, Deus me encaminha porque eu preciso de ajuda, sozinha eu não vou lidar com esse monstro que está aparecendo. E aí foi onde veio várias mãozinhas, botaram a mãozinha lá e falaram, vem Carol, que a gente tá junto. Ah, falou a gente tá junto, Falou tá junto, tá legal, né? eu levanto de onde eu estiver. Tem uma pessoa que colocou aqui, Rafa, obrigado, minha querida, também amo você, obrigadão pelo carinho. Uma pessoa colocou aqui, o social, ele tende a ser invasivo antes de responder.
nós temos 6 segundos, nós vamos cair, a gente vai fazer esse fechamento, a conclusão, Falei que uma hora não seria suficiente. de jeito algum, né? E quando nós estamos com. Obrigado, Ellen, minha querida. E quando estamos com pessoas que têm essa troca, essa reciprocidade, nossa, vai fluindo. Vai que vai. Vai que vai. Então, Carol, respondendo a pergunta, né, que fizeram aqui, o social, ele é invasivo? É, é invasivo. É... Bom, mais uma vez, vou responder por mim, né? Porque Sim, existem claro, sempre. sociais e sociais. Mas a nossa energia, a nossa demanda, né? Essa questão do coletivo, do nós vamos, nós queremos, nós conseguimos, o nós, ele traz uma força muito grande, que muitas vezes não é pela própria pessoa, mas pela outra, né? E isso potencializa muito o que o social vai fazendo. Então, o que eu percebo muito, tem os sociais dos barzinhos, né, que vão para gostam dessas coisas do fim de semana com a família, é uma invasão diferente, mas também porque a gente acaba saindo do nosso lugar. E isso não é para afrontar ou para ser pegajoso, né? Porque Sim. é imperceptível em alguns momentos para a gente o que a gente está fazendo. E Totalmente inconsciente, né, Carol? inconsciente. E eu, dentro dos meus processos, né? E como eu falo para você que eu gosto muito de cursos, essas coisas, uma coisa que eu gosto é ficar checando se eu estou no meu lugar é importante. Porque essa questão de sair do lugar e invadir o espaço do outro, isso acontece. E é uma dor também, eu digo por mim, porque muitas vezes eu não percebo que eu estou fazendo isso. E eu faço. Então, às vezes, assim, você me pede ajuda, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, te ajudar, te ajudar, te ajudar, até ver que você tá legal, que você saiu do buraco, que você tá bem, que você tá isso, que você tá aquilo. E aí eu vou ainda continuar te perguntando se você tá bem, né? Agora eu já consigo respirar, entrar no lugar de insignificância, que ainda para mim não é confortável, mas é um processo importante, Sim. e deixar de ser invasiva. Então, esse aprendizado é um aprendizado para o social. Mas para ele chegar nesse aprendizado, ele tem que perceber o excesso, a invasão. Senão, não percebe. É muito natural para a gente fazer isso. É muito natural você chegar numa festa, nossa, a alegria chegou, lascou, né? Aí troca a música, entra na tua casa, troca a música, faz não sei o quê. Então, isso para mim é um processo de aprendizado, que já faz alguns anos que eu tenho feito, mas depois desses últimos que eu tive, tem sido muito intensificado. Para respeitar o espaço do outro, para não invadir o espaço do outro, porque não é consciente e não é de maldade. Até porque a gente traz essa questão da luz, da nossa luz, e às vezes é para ajudar o outro, sim. No meu caso, porque vem muito do dois, né? Mas é um processo de E voltar para o acaba meu lugar. fazendo sem perceber, né, Carol? É, O exemplo isso que você que deu, eu achei fantástico, né? Fui convidado, eu social dominante, fui convidado para uma festa, aí chego lá, aquela alegria, sorriso no rosto, daqui a pouco, quando percebo, eu já fui lá, né, troquei de música, eu já fui lá e coloquei alguma coisa para fazer de comida e que ninguém estava pensando em fazer isso, quando, ninguém olha, pensou na já chega o comida. rapaz com pizza. Quem pediu pizza? Fui eu que pedi para. E assim, você faz tudo isso para ajudar, mas acaba se tornando invasivo. Porque Ou para assim, ajudar, ou para, tipo, nossa, vamos fazer isso, vamos deixar melhor, vamos deixar mais gostoso, né? Vamos deixar mais isso, confortável. isso. Eu vou compartilhar uma história rapidinho, tá, gente, dessa questão dos dois polos. É um casal, amigo, ela é social dominante, tá? Ela tem um social extremamente dominante, e ele tem o social reprimido. O Ixi, sexual dele é dominante, mas o sexual reprimido. Ela tem o social dominante e o sexual reprimido.
né? E ele, né, no início, ele falou para ela: eu não gosto de festa surpresa. No meu aniversário, o meu aniversário é com essa pessoa. Já vi E a primeira coisa que ela disse: como? Impossível ninguém gostar de festa surpresa. Então já generaliza, se coloca no formato, Carol aí se identificando, né, Carol? E vendo algumas coisas. E aí, o que que ela fez? No segundo ano de namoro, ela achou que já tinha permissão suficiente, organizou uma festa surpresa para ele, sem ele saber, no apartamento dele. não acredito. E ela tinha chave. E ela fez isso. O que foi que ela fez? Impossível ele não gostar de uma festa surpresa, onde eu vou convidar os amigos dele. E aí foi que, que ela fez, convidou os amigos, e ela depois me falando, cara, assim, mas nossa, ele vai querer uma festa surpresa? Aí, claro, vocês vão estar lá. As próprias pessoas estavam estranhando o movimento porque sabia que ele não gostava. E ela, não, ele vai adorar. E aí ela disse, chamei só os amigos dele, a família, e não sei o que. E o pessoal se empolgando porque achava que ele estava nesse movimento. Festa, tudo, casa enfeitada, tudo, tudo, tudo. Quando ele chega e abre a porta, aí já sabe, né? Luzes acesas, explode o foguinho lá e parabéns! Do jeito que ele abriu a porta, olhou para ela, fechou a Nossa, porta e saiu. nossa, E nossa. todo mundo ficou assim, ela saiu e não sei o que, daqui a pouco ele volta. Quando volta, ela, eu sabia. Ele olhou para ela e disse assim: a chave do apartamento. Ui. Ele pediu as É, chaves. Aí é, ela pegou a chave e saiu. Ele não ficou na festa. E ela ficou assim: como? Mas tudo que eu fiz de melhor, não sei o quê. E aí é onde entra o ser invasivo. é, Eu preciso total, ouvir o outro, eu preciso respeitar os limites do outro. sim. E eu não duvido que o que ela fez, em hipótese nenhuma, depois conversando, e foi com a melhor das intenções. Eu quero fazer um marco na vida dele, de experimentar É, algo diferente, que vai ser bonito, que vai ser gostoso, vai estar aqui. Mas entendo ele ela. já não é, era o dela, não era o dele, era a vontade dela, não era a vontade dele. Então, é essa questão do invasivo. E assim, eu não quero mandar na vida do outro, mas é entender até onde eu posso ir, né? O que você fala, Carol, assim, quem não entende acha pesado, mas para mim é de uma sabedoria imensa. Saber me colocar no meu lugar de insignificância. É, Isso é de um aprendizado, isso é de uma grandiosidade assim incalculável, não tem como mensurar. E é um é exercício que é diário e é um exercício constante. diário, o tempo inteiro. E é assim, é isso que esse exemplo que você deu é perfeito. E aí vem uma questão da dor e da delícia de ser um social, que é assim, como o social se expõe, Uhum. né? Ele se expõe demais. Ele vai para a linha de tiro. Então ela foi para a linha de tiro, mesmo Isso. sabendo que A talvez exposição, né? De peito é, aberto, né, Carol? tal, ela fez tudo, ela convidou tudo, blá, 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 achando que ele estaria feliz com aquilo, né? E aí vem essa questão da invasão, de não estar no seu lugar, da falta de privacidade, de uma série de coisas, mas que é um baita de um aprendizado. Perceber isso. Eu tenho certeza que dessa lição ela aprendeu muita coisa. Isso. Muita. Doeu, Só para tirar mas curiosidade, né? Eles romperam por conta desse motivo, e depois eles voltaram, conversaram e eles reataram. Mas assim, ela disse: eu preciso estar me observando o tempo todo. o tempo inteiro, Eu é o dei a tempo permissão para ele sinalizar, e isso é muito, muito legal, de inteiro. você entender de que existe uma atitude extremamente positiva no que você faz, mas que nem sempre vai ser visto dessa forma pelo outro, né? Como o Carol Aí, falou, são as dores e as delícias de então, estar nesse instinto, assim como é do autopreservação e do sexual. isso que você trouxe é muito importante para um social, tá? Sinalizar.
Então, se a pessoa, você viu que ela está sendo invasiva, você viu que ela está passando, se ela chegar para você, ou se você perceber isso, sinalize. Porque isso é tão natural para o social, isso é tão forte no social, que sozinho, com Simancol só, ele não vai perceber. Só vai perceber quando chegar lá na porta e ele abriu e pediu a chave de volta. Então, se você percebe isso, com todo amor e gentileza, do recurso que você tiver na hora, sinalize. É importante. Eu, como social, sempre busco isso. E eu sei que tem essa questão que eu tenho que ficar sempre me vigiando, né? Mas eu peço sinalização, sabe? Eu peço. E não é validação, eu não estou buscando validação, eu estou buscando uma sinalização de estou passando do limite. Então, e como isso é natural, muitas vezes eu preciso disso. Fiz alguma coisa que você não gostou? Estou fazendo alguma coisa? E não é questão pessoal, assim, ela quer. Não. É para saber mesmo se eu estou passando o Sim. meu lugar. E isso, para mim, é muito. É um exercício meu que eu faço, mas muitas vezes eu vou checando, porque é importante para mim, para eu me manter no meu lugar. É o termômetro, né, Carol? Para É o saber se termômetro. está na temperatura E é importante. adequada. Muito. Como não é um processo natural, é um processo para mim que tem que ser trazido para a consciência, sim, mas antes de ser incorporado, eu preciso tomar consciência dele. Então, eu sempre, quando eu vejo que o negócio está ficando estranho, eu fiz alguma coisa, está acontecendo alguma coisa, porque isso é importante para eu ver, calibrar, né? Calibrar Uhum. como é que tá ali. Então, nesse processo dela, se ela tivesse calibrado, né, e ele tivesse falado, aí, como você falou agora, depois para a relação, isso foi um ponto importante. E para um social, eu digo por mim, que é importante para mim, para eu calibrar, para eu saber se eu estou sendo invasiva. Muitas vezes eu sei, eu paro, eu respiro, né? Agora, eu já conheço o lugar de insignificância, é para lá que eu vou, e lá eu fico. Então, eu consigo agora ver com mais clareza. Mas quando eu tô nessa questão do vamos fazer, vamos acontecer, vai dar certo. Aí eu vou validando, eu vou perguntando, Uhum. né? Para eu poder checar o meu termômetro. Sim. Porque senão. É, se não vai. Carol, me surgiu uma coisa aqui, tá? Você acredita que muitas pessoas acabam não falando, né? Porque até eu vendo aqui o que Rafa colocou, né? Toda boa intenção tem por trás o limite alheio, e isso é a mais pura verdade. Só que o Uhum. 2 ele vai nessa empolgação, nessa alegria, nessa felicidade, e que acaba sendo invasivo, que acaba tomando o espaço do outro, e que o outro talvez até venha ficar intimidado, inibido. Como é que eu vou dizer a ela que ela está demais se ela está tão feliz? E talvez as pessoas fiquem desconfortáveis. Uhum. E aí, o que é que pode acontecer? Chamar de um jeitinho, falar depois. Sim, aí assim vai muito do outro, do como o outro vai entregar isso, né? Do como o outro vai usar essa estratégia. Assim como tem gente que fica em silêncio e deixa o negócio acontecer e depois, tipo, né? Vamos ver o que que dá. E depois se Então, afasta, e depois vão ter atitudes que até o social não vai conseguir entender. Nossa, por que que se afastou? e aí você começa a tentar entender uma coisa que não tem entendimento. Porque se não tem um feedback, nesse caso, é como se você não tivesse uma referência. Porque você fica naquela. Agora, olhando algumas cenas de longe, eu consigo perceber muita coisa. Mas assim, a pessoa que tá numa consciência que não tá nessa busca, cara, o que que aconteceu? Fiz tudo de bom, tava tudo legal, tava tudo certo, como assim? Né? Mas Dei o meu agora, melhor, fiz o melhor. eu confesso, assim, muitas vezes esse diálogo, ele ainda fala comigo. Quando ele começa a falar, eu respiro e falo, não, para, né? Vamos ver o que que é. Mas já aconteceu comigo muitas vezes, de eu não receber esse não, você passou do limite, já aconteceu. E aconteceu igual a ela, devolve a chave, Uhum. né? E É, aí foi quando eu comecei a achar esse processo de insignificância.
E é para lá que eu vou sempre, estou indo muito. Quarentena facilitou bastante, me ajudou muito, porque esse processo de insignificância é importante, muito para o Muito, social. muito. Pode chamar do que quiser, assim. Para mim, esse nome é importante, é bacana. E Que para bom. quem vai dar o feedback para um social, assim, seja ele qual for, eu acho que a pessoa vai achar o melhor recurso que ela tiver. De repente, vai ter um momento que ela vai ter que ser muito amorosa. Mas vai ter hora que ela vai ter que tacar o pé na porta, porque dependendo do social, se for um social, assim, com um sexual muito alto, ele já era. Se tiver muito distorcido, então Né? o jeitinho carinhoso, talvez ela nem entenda como um feedback, né? Eu vou ter que ser um pouco mais direto, mais incisivo para que ela perceba isso. É. E aí vem do aprendizado de cada um também, porque vai ter gente que vai te dizer, vai ter gente que vai te ignorar, e aí você vai vendo o que, que você pode aprender com isso, né? Não tem Uhum. certo, não tem errado, não tem bom, não tem ruim. Tem a história de cada um. Eu já aprendi de várias formas dessa questão do social, mas a mais dolorida para mim é a do silêncio, porque daí eu não sei o que está dando errado, eu não sei o que, que é, acaba sem eu saber e tá tudo bem. Mas é a Ah, aprendizagem mais dolorosa. sim, e aquela questão, né? Para que eu possa corrigir, eu preciso saber o que eu Isso para mim preciso é importante. corrigir. Para eu corrigir, mesmo que doa e não tenha uma correção para o outro, e aí isso é do outro, eu Sim, preciso saber o que eu fiz de errado, né? ótimo. Isso é Sim. importante. E muito. Carol aqui sabe que assunto não falta, mas nós Ah, vamos ter a que gente vai, mas é fala verdade. demais. Eu Aham. gostaria só de fazer um encerramento, que aí eu acredito que fala muito a respeito, e quando a gente encerrarmos, aí a gente faz as considerações finais, né? A Tá. E lembra história que da você borboleta. explicou. Sim, sim. Tá. A história, né, da criança e da borboleta, né? Que a criança viu um casulo caído no chão e de repente a borboleta tentou sair de dentro. E ele queria muito ver aquela borboleta, que ele queria muito que ela voasse, que ele queria muito que ela batesse asas, que achava ela linda. Só que ele viu que ela estava sofrendo, que ela estava muito mal ali. E aí o que é que ele foi? Com todo o cuidado do mundo, pegou um palitinho e saiu, afastando, furando, abriu o casulo e ficou esperando a borboleta voar. Só que eis que esse esforço que a borboleta faz é o esforço necessário para que a seiva corra pelas asas, que fiquem fortes e que ela consiga voar. Como ele rompeu o casulo e impediu esse movimento, a borboleta não desenvolveu as asas, não conseguiu voar e acabou morrendo. E ele chorou muito por conta disso. Uhum, claro. E isso é um social dominante que ainda não tem consciência do que está fazendo, Carol. É, eu diria assim que essa história que você contou assim, ela ressoa muito, mas é dentro do processo assim do meu dois, né? Sim, E é claro que social ao quadrado, lógico, ao mas quadrado. é, mas isso é forte assim na questão de ser invasivo, na questão de ter essa questão dos limites, né, que não ficam muito claros. Então isso é bem forte mesmo. Mas quando eu escuto essa história, assim, é muito. Aí eu digo para você, eu não sei se é do 2 ou se é do social. Ou Não dos sei que dois. parte que ressoa ou dos dois. Talvez se fosse vários casulos de borboleta, Vários casus seria aquela fariam coisa. mesmo, né? Minha querida, assim, uma satisfação imensa, imensa. Acima de tudo, gratidão pela sua Eu que agradeço. presença, por ter aceitado o convite, enriquecendo aqui essa nossa live com tanta contribuição maravilhosa. Gostaria só de finalizar com uma pergunta que me foi feita, né? Perguntaram o que é constelação
sistêmica. O que é um constelador sistêmico? O que é uma consteladora sistêmica? E eu tentei explicar à pessoa e disse assim, bom, se é a dúvida dela, provavelmente é a dúvida de outras pessoas. Aham. E aí eu já gostaria de trazer essa baila, né? Essa questão aqui de, já que estamos no processo de autoconhecimento, eu acho legal falarmos também em um outro momento de constelação sistêmica. O que é que você acha? Adoro! Estou dentro. Quando? Amanhã? Eu acho sensacional, acho que é importante mesmo. E a constelação sistêmica, tratando de sistema, de grupo, de social, ela tem muito a ver, né? E muitas vezes a gente acaba se emaranhando numa questão, né? É, em prol do nosso sistema. Você imagina um instinto social que traz todas as dores da família para ele nesse momento do tempo. Como que ele caminha, né? Não caminha. Uhum. E ele vai E, se emaranhar tanto que não consegue perceber o quanto se emaranhou e não consegue sair, né, Carol? e aí, só com ajuda mesmo. E quando você traz essa questão da constelação, você pensa numa nova live ou a gente vai tocar agora? Ó, o social. Numa nova live. Você vê como é representativo esse negócio do social? Total. Eu trouxe Muito. assim para brincar, mas é muito, muito. Ainda autopreservação reprimido. É para agora ou é a próxima semana? Sabe? É muito. Próxima nós vamos falar nesse assunto sim, e já fica aí Uhum. marcado pra gente. Ok, minha Ótimo. querida? Aldo, muito obrigada. Sensacional. Adoro falar de constelação, assim como eu gosto muito de falar de enneagrama. E com você o bate-papo flui, que é uma belezinha. Que Adoro. ótimo. E eu que te agradeço pelo convite, viu? E a gente se vê Oh, então. com certeza. Gratidão, minha querida. Eu que Beijo agradeço, viu? grande. Gratidão a você, gratidão a todas as pessoas que ficaram conosco aqui, que participaram. E, por favor, fiquem à vontade no Instagram de Carol, no meu. Vamos aí trocar essas experiências, ok? Arroba Carol Salles 273. Carol Sales 273. E eu, Uhum. Caetano Underline Aldo, estamos aqui presentes. Tchau, Beijo, tchau. Boa noite. Beijo, minha boa noite. querida. Tudo de bom e até mais. Obrigado a todos, Ellen, Joelma, Denise, Rafa, Gabi, Lino, todos que estão aqui presentes, aos que entraram e que não conseguiram depois, porque nós viemos para o segundo momento. Então, Luísa, Álida, todo mundo aqui, Joelma, beijo grande e até a próxima.